Rodrigo Viana é escritor e jornalista. Formou-se em jornalismo pela Unesp de Bauru e atuou em vários jornais e TVs pelo Brasil. É também professor universitário e mestre em estudos literários pela Unesp de Araraquara, com a dissertação sobre futebol, crônica e literatura. Rodrigo, você tem uma ligação muito interessante com a cidade de Araraquara. Conta um pouco pra gente. Olha, Zé Roberto, primeiro é um prazer estar falando aqui para você, para a TV Uniara, espaço nobre, falar prata de casa não faz milagre, às vezes faz, né? Então é legal falar para o público de Araraquara. Tem uma ligação estreita com o futebol, de uma maneira geral, porque eu joguei na Ferroviária dos meus 8 anos de idade até os 18, foram praticamente 10 anos, aí entrei na faculdade de jornalismo, a famosa dúvida, vai jogar futebol ou vai estudar? Fui estudar, mas nunca deixei o futebol, tanto é que hoje ainda trabalho com futebol, fiz um mestrado em literatura em que abordei o tema crônica de futebol, hoje sou repórter de esporte, estava até bem pouco tempo numa emissora nacional, na TV Bandeirantes, dou aula em pós-graduação de jornalismo esportivo e sou um torcedor apaixonado da Ferroviária, escrevo no portal da Ferroviária, umas colunas, umas crônicas e estou sempre participando, isso aí faz parte da minha vida e enfim, é por aí. E qual que é a diferença de estar lidando no meio acadêmico, você como professor, e também trabalhar na área de jornalismo esportivo? Como que é se adaptar a essas duas diferentes realidades? Olha, é diferente mesmo, porque quem assiste, principalmente TV aberta, não se dá conta que o jornalismo esportivo é uma especificidade do jornalismo. Você tem que, por exemplo, para estar apto a dar aula, tem que ter um curso de mestrado, tem que se especializar. E tem que de repente estar abordando com os alunos aquilo que você praticamente não faz no seu dia a dia. Chega a ser até um certo paradoxo, mas é isso mesmo, porque eu acho que inclusive o papel da academia está sempre um passo à frente, né? Para a gente poder avançar, em que pese que existe uma grande demanda dos alunos para conhecerem um pouco do meio prático. Então uma coisa acaba ajudando a outra. O fato de eu estar no mercado e também estar na academia, eu acho que agrega para os dois lados. Eu passo um pouquinho do meu aprendizado, aprendo também um pouquinho dando aula, e o que a gente pode passar academicamente, que a gente aprendeu ao longo dos anos aí, para quem assiste às aulas, a gente tenta passar. Como você vê o jornalismo televisivo sobre esporte, a cobertura que a TV aberta dá, enfim, todos os suas nuances? Eu estava dizendo agora há pouco a um colega numa entrevista de rádio que a TV aberta ainda carece de um aprimoramento maior na cobertura do jornalismo esportivo, por exemplo, como se faz no jornalismo político. A TV aberta, a velha questão do diploma, a velha questão se ex-jogador de futebol pode ser comentarista, pode ser jornalista, isso aí vai estar sempre em discussão. E quando você vai para uma TV fechada, a gente pode dar o exemplo aqui, a TV Uniara é uma TV fechada, o público é mais seletivo. A gente pode dar o exemplo aqui da ESPN Brasil, que tem no comando o José Trajano, que é um jornalista esportivo. A gente pode dar o exemplo da Sport TV, que é um braço da Globo, mas que pode fazer uma reportagem mais trabalhada. Que tem também ex-jogadores como comentaristas. Mas você percebe nessas duas emissoras, por exemplo, que eu citei, na Sport TV e na ESPN, um cuidado maior com a informação e menos com o espetáculo. Até porque eles não têm um compromisso direto com os índices de audiência, coisa que a TV aberta tem. Então é uma dicotomia, é difícil também na TV aberta, porque se você não manchetar, não tiver audiência, acaba teu programa. É uma coisa que você tem que achar o equilíbrio. E a questão da audiência, na sua opinião, então é o que prejudica a qualidade do jornalismo esportivo? Não tenho a menor dúvida disso. Prejudica e às vezes, muito raramente leva, por exemplo, num furo de reportagem. Às vezes a TV aberta tem um grande furo, às vezes um jogador, você pega o Ronaldinho, o fenômeno, o famoso caso do travesti. Se você pegar 2 semanas depois, o Ronaldinho resolve explicar o caso no Fantástico, para a Patrícia Poeta. E aquilo lá você pode ter uma absoluta certeza, não foi o Fantástico que conseguiu isso, foi a assessoria do Ronaldinho Fenômeno, que escolhe o Fantástico, óbvio que o Fantástico vai querer, é uma grande reportagem, e aí você explora um pouco essa dimensão. Então a TV aberta ela tem um pouco essa possibilidade da grandeza, do glamour e pode trazer essas explicações, mas isso é muito esporádico. A TV aberta no dia a dia ela é muito menos, ela tem muito menos qualidade jornalística do que uma TV fechada.
Rodrigo, você é mestre em futebol, pelo menos tem mestrado. Como que é ser mestre em futebol? Eu estava até conversando antes com você, na verdade, eu não fiz mestrado em futebol. Eu uso isso mais como uma figura de linguagem, até porque amo futebol. Eu fiz um mestrado em literatura com ênfase em semiótica, num trabalho que eu analisei crônica de futebol, alinhavada com a literatura. E eu joguei futebol, eu trabalho com futebol, eu fiz um mestrado analisando o futebol. Então por isso que eu brinco um pouco dessa coisa de ter feito mestrado, ser mestre em futebol. Mas mestre, como diria o Guimarães Rosa, mestre não é quem ensina, é quem de repente aprende. E a gente vive aprendendo aí, inclusive com vocês. Eu gosto da rapaziada nova aí, que a gente está sempre trocando figurinha e aprendendo. Futebol brasileiro, todo mundo sabe, os principais jogadores estão fora do país, a qualidade caiu muito. Mesmo assim, o público continua sendo grande. Você acha que o grande motivador disso é a paixão do torcedor pelo futebol? Não tenho a menor dúvida disso. Eu estudei bastante isso no meu mestrado, a questão passional do futebol. No Brasil, eu acho que em nenhum outro país do mundo acontece isso. O futebol é uma instituição tão forte ou mais que a política e a religião. Eu estive acompanhando agora toda a saga do Corinthians para subir de novo para a Série A. Eu fiz vários jogos deles e eu sempre ouvi falar e tal. Agora, estando ali perto, é uma coisa impressionante o que a torcida faz, o que eles vibram, o que eles sentem. É um caso de estudo mesmo. É para fazer um estudo sociológico, antropológico, psicológico, todos os ógicos possíveis aí, porque o futebol no Brasil representa muita coisa.